certo? Português, então, prova o mesmo nível, se espera, então, o mesmo nível de acerto do que foi necessário para passar pelo semestre. Mas você aí não perde por aguardar, porque essa história vai mudar. Em outras matérias, isso será bem diferente. Nesse momento, o professor Tony tirando a camisa e se preparando para entrar em campo, que é a próxima matéria, Química. Muito bem. Sensualidade total. É o todinho. Galera, muito obrigado. Valeu. Você, aluno, candidato à medicina UNP ou não, daqui a pouco você pode confraternizar conosco no Real Boutique. Eu espero que eu ganhe pelo menos uma empadinha de queijo do reino gratuita depois de tanta Real propaganda. Boutique, como eu estou num processo de ficar bonito, porque eu realmente estou muito feio, infelizmente. Eu só quero uma água com gás. Beleza, beleza. Valeu, dupla, muito obrigado. E que venha ele, Tony Todinho. Tony Todinho. Existe o famoso Tony Tornado e esse é o Tony Todinho. Ele procura as provas, as folhas. Tony Polidense. Tony Polidense. Mandando um alô então para a galera do vestibular da UNP. E lembrando que no próximo semestre nós teremos mais uma turma Overdose Medicina UNP, e essa turma vai ser bem diferente no semestre seguinte. Bem diferente. Por quê? Porque nessa turma nós teremos uma carga horária estendida de física, 6 aulas de física por semana, estendida de química, 6 aulas de química por semana, estendida de biologia, 6 também, 6 de português e 6 de matemática. A gente vai focar nessas matérias aí, física, química, biologia, matemática e português, ok? Vai ser uma turma com essas 5 matérias. O aluno UNP, ele é liberado para fazer qualquer isolado dentro do overdose. Então esse aluno, caso ele queira dar um reforço em história, dar um reforço em geografia, silêncio no estúdio aí, pessoal, calma. Pessoal, ei, calma. Se ele quiser dar um reforço em geografia, um reforço em história, um reforço em inglês, ele tem à disposição qualquer isolado do overdose gratuitamente para ele. Mas o foco máximo será em física, química, matemática, biologia e redação. E português, desculpa. Ao meu lado, então, eu tenho o meu grande amigo Tony, grande Tony, que vai comentar conosco aqui a prova de química. Vou fazer o contrário de português, tá? Primeira pergunta para o Tony é, Tony, mais fácil, mais difícil? A elaboração manteve o mesmo nível, melhorou, piorou? E aí? Em relação à prova do primeiro semestre, essa prova eu achei um nível um pouco mais fácil para o aluno, um nível um pouco mais baixo, não tão baixo, mas um nível legal para o aluno. Então, nós tivemos aí uma prova que tem alguns probleminhas, eu vou comentar aqui no decorrer do comentário da prova. Então, eu acredito que o nosso aluno ele teve um sucesso tremendo aí nessa prova e foi a cara do que foi trabalhado em sala de aula, tanto por mim, como o professor Roberto, como o professor Iara, que infelizmente não tiveram como comparecer hoje, mas que eu vou passar tudo que vocês precisam a respeito dessa prova que vocês fizeram aí nesse dia. Então, nós temos aí uma prova, Carlos, que essa primeira questão de química, eu estou comentando aqui da prova 2C, que foi a prova que a gente conseguiu. Então, essa primeira... Só interrompendo, viu, Tony? Todos os gabaritos já estão disponíveis no Facebook do Overdose, tá certo? A gente vai comentar aqui a 2C, não é isso? Isso. Mas se você fez a prova 1C ou qualquer outra, você pode entrar no meu Facebook, Carlos André Overdose, que você vai encontrar os gabaritos lá. Mas o Tony, em mãos, está com a prova 2C. Na verdade, ele não vai nem passar o gabarito, ele vai comentar a questão tal, era assunto tal, e era assim que se fazia, parará, para que todo mundo de qualquer gabarito consiga entender. Vamos nessa, grande Tony. Perfeito. Galera, questão 21 da prova 2C, que foi uma questão que ela pedia o pH de uma solução de brometo de amônio, que foi uma questão linda, uma questão que só aquele aluno pau mesmo, ele conseguiu desenvolver a questão e chegar a esse pH. Por quê? Porque ela envolvia a hidrólise. Então, você tem que ter o conhecimento da hidrólise, equacionar a reação de hidrólise. Você teria que calcular inicialmente a constante de hidrólise, porque ela dava a constante da base, quem ia sofrer hidrólise, e você, quando calculasse essa constante de hidrólise, aí você ia para a reação de hidrólise, e nessa reação de hidrólise, você ia achar a concentração de íons H+.
achando a concentração de íons H+, aí você iria determinar o pH, que nessa questão, o pH, a alternativa correta é letra A, pH 5, galera. Então, foi uma questão das mais lindas que tinha na prova. Uma questão muito boa, muito legal. O aluno overdose, eu tenho certeza que ele conseguiu desenvolver a questão e chegar à alternativa correta. Nós temos aqui a segunda questão que eu quero comentar, uma questão que também falava de hidrólise. Ela dava aí 4 sais e queria saber em qual solução aí que eu utilizasse um desses sais, eu poderia ficar aliviado da minha azia. Então, você está com azia, você está o quê? Está com a acidez estomacal elevada. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que ingerir uma substância de natureza básica para neutralizar essa azia. Sabemos que sais, eles podem reagir com água sofrendo hidrólise. Então, neste caso, quando ele sofre hidrólise, ele altera o pH, ele torna o pH ácido, torna o pH básico. Então, se você está com acidez estomacal elevada e você está precisando neutralizá-la, você teria que usar um sal que, com o processo de hidrólise, ele tornasse o meio básico e aí, ao ingerir, você neutralizar. Que no caso da questão, é o hidrogeno carbonato de sódio, o mais conhecido bicarbonato de sódio, que aí era a letra D. A questão 23, que é uma questão que falava do cheiro do peixe, uma questão parecida o texto com o que a gente encontrou no Enem. Então, só que aqui ela pedia o NOx do carbono na metioamina, e aí o NOx do carbono, quando você montasse a estrutura, você ia chegar ao valor -2, o NOx do carbono. Então, uma questão também muito legal. Agora, uma questão que nós temos aqui, uma questão que eu acredito que nós vamos ter essa questão anulada. É uma questão muito bonita, uma questão linda, que o aluno teria que realizar um cálculo aí de titulação, só que o grande problema é porque a resposta correta ela não está nas respostas oferecidas, nas alternativas oferecidas. Então, essa questão que fala aí do ácido acetil salicílico, que é um ácido monoprótico, ou seja, ele tem um hidrogênio ionizável, e aí quando esse ácido ele vai reagir com o hidróxido de sódio, ele reage na proporção de 1:1. Então, quando você fizesse os devidos cálculos, você ia encontrar que a pureza do comprimido utilizado era de 72%. Então, nós não temos nas alternativas aí 72%. Então, eu acredito que houve algum erro de digitação, quando ele falou aí, utilizando 40 mililitros da solução aí de hidróxido de sódio, se fossem 20 mililitros, eu teria a alternativa correta, a letra B, de 36%, que é o que o gabarito da UNP nos fornece. Porém, com os dados que nós temos na questão, a resposta correta é 72%. Não existe essa alternativa. Então, essa questão, com certeza, é uma questão que vai ser anulada, galera. Eu acredito... Você que está em casa aí já vai anotando, hein? Primeira questão anulada é a de química, mas vem mais por aí. Na prova 2C é a questão 24. 24, vem mais por aí, viu? Eu não tive acesso às outras provas, mas eu acredito que não houve nenhuma modificação em termos Não, as questões são iguais todas as provas. Isso. Só muda a ordem das questões. Então, toda prova de química vai ter uma questão anulada. Aí, essa questão que fala do comprimido do ácido acetil salicílico. Então, na questão 25, uma questão que fala aí de velocidade de reação, nós temos aí, através de 3 experimentos, nós temos aí soluções de ácido reagindo com o zinco. Então, nós temos aí, lembrar que maior será a velocidade da reação quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade da reação quanto maior for a superfície de contato. Então, nós temos aí, nessa questão 25 da prova 2C, que envolvia a velocidade da reação do HCl com o zinco, nós temos aí como alternativa correta a alternativa letra C, em que todas as alternativas estão corretas. Todos os itens aí mencionados estão corretos. A questão 26, uma questão bem simples, uma questão que envolvia aí separação de misturas, que falava de quando você vai preparar o café.
Então, quando você vai preparar o café, o que é que você faz? Você coloca uma água quente, para quê? Para que ocorra a extração de sabores, de substâncias que estão presentes ali no pó do café. E depois que você realiza esse procedimento, aí você vai filtrar, e você vai realizar a filtração, usa um papel de filtro ou um coador para reter o material sólido. Então, o que nós temos aí nessa questão alternativa correta é a letra D, em que fala de extração e filtração. Na questão 27, uma questão que você precisa ter o conhecimento de química orgânica, porque a questão ela falava a respeito do etanoato de isobutila. O etanoato de isobutila, você teria que montar a estrutura do etanoato. Então, nós temos 2 carbonos inicialmente, é um éster. Então, nós temos 2 carbonos inicialmente e, no final, nós temos a ramificação isobutil, que nesse radical isobutil, nós temos ali 4 carbonos. Então, neste caso, quando você montasse a estrutura, você teria como alternativa correta a letra B, em que nós temos 6 carbonos, 12 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio na fórmula molecular. Então, a questão que o aluno, nosso aluno, ele conseguiu resolver, com certeza que foi muito bem trabalhada essa parte de nomenclatura de compostos orgânicos, que muita gente acreditava que não aparecesse uma questão relacionada com nomenclatura de funções orgânicas, mas nós trabalhamos, nós demos e ela apareceu, galera. Muito pau mesmo para o aluno da overdose. Questão 28, a questão que ela fala um pouco a respeito de radioatividade, fala de radioisótopos, mas não pede nada em relação à radioatividade. Ela dá o cobalto 60, de número atômico 27, só que ela mostra ele na forma de íon. Então, ela pergunta aí o número de nêutrons e o número de elétrons na camada de valência desse íon. Então, o número de nêutrons você ia calcular. Pegava o número de massa, que é quem? É o total de prótons e nêutrons. Tiraria aí o número de prótons, que é 27. O que vocês têm aí como resultado é o número de nêutrons, que é justamente 33. Só que o aluno precisaria ter cuidado, porque quando você vai verificar o número de elétrons na camada de valência de um íon, você tem que levar em consideração que o ganho ou a perda dos elétrons vai ocorrer sempre lá na camada de valência. Então, o cobalto ele tem 4 camadas, mas quando eu retirasse 3 elétrons da sua perda aí, do que diz o íon trivalente, quando eu retirasse os 3 elétrons, eu teria que retirar 2 da 4ª camada, que é a última, e retirar 1 da 3ª camada, fazendo com que a 3ª camada tornasse aí camada de valência, porque a 4ª camada ela deixou de existir. Com elétrons, teoricamente ela existe, mas com elétrons ela não existe mais. Então, eu tenho aí que na camada de valência, com essa perda de elétrons, na camada agora de valência, que é a 3ª, ele passou a apresentar 14 elétrons, tendo como alternativa correta aí a letra A. Então, nós temos aí 33 nêutrons e 14 elétrons na última camada. A questão 29 é uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Questão seguinte, uma questão que traz uma estrutura orgânica e ela, nessa estrutura, nós observamos nas 2 extremidades da estrutura a ligação iônica, a ligação do sódio com o enxofre ali, com o oxigênio do proveniente ali do ácido sulfônico, um ácido orgânico. Então, esse composto aí, com certeza, ele é formado a partir de uma reação de neutralização entre o ácido sulfônico e, no caso aí, como é o sódio, o metal, então com o hidróxido de sódio. Que aí, neste caso, galerinha, eu tenho esse composto aí que ele é um sal. Ele é um sal em que os sais, em geral, são solúveis. Tem aqueles de baixa solubilidade que a gente considera insolúvel. Mas esse é um sal de quê? De metal alcalino. Os sais de metais alcalinos, eles são sais solúveis. Neste caso aí, o sódio, ele vai ser o íon positivo, o cátion. E, no caso, o composto orgânico vai ser o ânion. No caso aí, nós temos aí como alternativa correta a letra A. Um sal solúvel em água, sendo o ânion orgânico. Só um caso que eu quero chamar a atenção, a letra D. A letra D dessa questão diz que o sal é solúvel em água, sendo o cátion quem?
quem é esse cátion que a questão está querendo falar? Ela esqueceu de colocar. Porém, a alternativa estava bem organizada e correta aí a letra A, que é um sal orgânico, sendo o ânion orgânico. Acredito eu que seria, sendo o cátion um metal alcalino terroso para tornar falso, porém, ela esqueceu de comentar isso aí. Talvez alguém que se sinta prejudicado possa entrar com um recurso e, através desse recurso, ele pode ter a questão anulada. Então, eu não estou dizendo que a questão vai ser anulada. A alternativa correta, ela está bem à mostra aí, porém, tem uma das alternativas que faltou o complemento. Então, o cara pode se sentir prejudicado e pode, talvez, conseguir anular essa questão. A questão 30, questão que eu falei na sexta-feira antes da prova, ou seja, anteontem, em sala de aula, conceitos modernos de ácidos e bases. Então, a questão 30, ela falava de quem? De Bronsted-Lowry. Então, nós temos que lembrar que Bronsted-Lowry será ácido quem? Quem perde H+. Será base quem? Quem ganha H+. Ou seja, a teoria protônica. Então, nós temos essa questão aí, a alternativa correta, letra B. Esse composto aí é um ácido de Bronsted-Lowry, porque ele apresenta justamente quem? O fenol. E o fenol, ele se ioniza, fornecendo o íon H+, que aí entra no conceito de Bronsted-Lowry. Questão 31, questão que dava aí um composto, que aí você iria observar a hibridação dos carbonos. Nesse composto, nós temos 2 carbonos híbridos sp2 e nós temos 2 carbonos híbridos sp3. Porém, a alternativa correta, a alternativa que dizia aí que o composto apresenta grupamentos amina primária. Vamos lembrar que a amina primária é aquela amina em que o nitrogênio está ligado a um carbono. E a amina terciária, que é uma estrutura em que eu tenho o nitrogênio ligado a 3 átomos de carbono. Então, a alternativa correta aí, letra D. Na questão 32, uma questão de estequiometria, você teria que calcular o número de mols de amônia utilizada a partir do volume, da temperatura e a pressão fornecida. Você encontraria aí o número de mols pela equação de Clapeyron. E aí, neste caso, você, com esse número de mols, você determinaria a massa de cisplatina formada. Neste caso, aí, a alternativa correta, letra C, 30 gramas de cisplatina formada. Questão 33, uma questão bem legal, uma questão que fala de deslocamento, reação de deslocamento. No caso aí, não deslocamento de equilíbrio, uma reação de deslocamento em que eu tenho metais. Então, dizia aí que colocava uma placa de cobre em uma solução de nitrato de prata. Então, neste caso, galera, o cobre, que ele está na forma metálica e neutro, ele é mais reativo do que a prata. A gente observa aí pelos potenciais de redução fornecidos. Como o cobre tem menor potencial de redução, ele tem uma maior tendência a perder elétrons, ou seja, quanto menor o potencial de redução, maior o potencial de oxidação, maior a tendência dele perder elétrons. Então, o cobre ele vai deslocar a prata, o íon prata, nessa troca de elétrons. Então, o cobre ele vai perder elétrons, vai sofrer oxidação. Sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. Quem ganha elétrons? Os íons prata. Então, esses íons prata vão sofrer o quê, galera? Sofrer redução. Então, a alternativa correta aí é a letra D. O cobre, por ser agente redutor, ou seja, ele sofre oxidação, reduz os íons prata presentes na solução. Alternativa letra D, alternativa correta. Nossa penúltima questão, questão 34, questão que fala do o óxido nítrico, que é o NO. Então, nós temos aí que a ligação entre o nitrogênio e o oxigênio é uma ligação covalente, o compartilhamento de elétrons, só que nesse caso o nitrogênio ele não fica com 8 elétrons na camada de valência. É uma daquelas exceções que a gente tem de elementos com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, o nitrogênio ele fica com apenas 7 elétrons e o oxigênio adquire a estabilidade com 8. Então, neste caso, nós temos que o item 1 é correto, que essa ligação é polar e a molécula também é polar. O item 2 e 3 são itens falsos, porque o composto ele é um composto polar, não iônico. E o item 3 diz que os compostos obedecem à teoria do octeto, os elementos. Então, não obedece. O nitrogênio não obedece ao realizar essas ligações neste composto. Então, nós temos como alternativa correta
somente o 1, que dá aí letra A nessa prova C2, que nosso querido amigo Lucas conseguiu para a gente. E um abraço aí para Lucas, que está na batalha também dos milhões de vestibulares que ele já fez. É um menino fantástico, viu? Verdade. Menino fantástico, vai passar em 1 milhão de vestibulares. É isso aí, boy. Vai em breve aparecer no Fantástico. É verdade, é verdade. Merece. Muitas Vai aprovações, muitas aprovações. Já botei esse apelido nele. Não tem Garota Fantástica, né? Que é um negócio de modelo e tal, né? Ele é um menino fantástico. É, muito Mas massa, muito pau, muito pau. Sim, Lucas só é uma pau. coisa importante, viu, Tony? Saiu a concorrência do vestibular da UNP, foram 21 candidatos para uma vaga, tá certo? Então você que estava na disputa aí, você agora já sabe, é normal que a concorrência demore a sair, pois houve inscrições até a sexta-feira. Então, claro que se demora para se fazer a matemática aí e o vestibular acaba de divulgar. 21 candidatos por vaga. Diminuiu, né, a concorrência? Diminuiu, Diminuiu. Mas continue na companhia do nosso amigo Tony. Vamos lá, Tony. Nossa última questão, uma questão que fala da sacarose. Na sequência Então, física, viu? Certo, beleza. Rodrigo se preparando. Rodrigo aí se preparar aí. Então, nós temos aí a questão que fala da sacarose e fala aí a respeito de forças intermoleculares. Então, uma questão que tornou-se fácil porque ele dava a estrutura da sacarose. Então, nessa estrutura aí, nós temos que tem muitas hidroxilas no composto. Então, nós temos que a atração entre as moléculas é uma atração denominada ligações de hidrogênio, que é uma atração entre moléculas que é forte. Então, quanto maior for a intensidade de atração entre moléculas, significa que mais difícil separar essa atração por ligações de hidrogênio, que é chamadas pontes de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas são atrações fortes. Então, o composto da sacarose ele é sólido, principalmente por causa dessa atração e a massa molecular, que também é elevada. Então, nós temos aí como alternativas, como itens corretos, o item 2 e o item 4, nessa questão 35. Então, neste caso, a alternativa correta, letra B. Mas foi uma prova, teve problema numa questão que vai ser anulada. Tem aquela questão que eu falei que tinha um item lá que estava faltando um complemento, mas que pode ser que essa questão não seja anulada porque ela não faltou na alternativa correta, mas alguém pode se sentir prejudicado. Mas foi uma prova muito legal, uma prova bem elaborada. Tiveram seus problemas, isso pode acontecer como aconteceu, mas é uma prova que veio para o nosso aluno a cara dele. Então, uma prova que foi trabalhada tanto por mim, como por professor Iara, como pelo professor Roberto. Então, nós demos a prova para vocês. E estamos aguardando aí só a comemoração que o sucesso é certo. Beleza, grande Tony. Muito obrigado aí por essa participação maravilhosa, como sempre. Agradecendo em nome dos alunos, né, pelas várias questões que toda a equipe deu. Grande Tony, Iara e Roberto Lima, tá? Então, parabéns para essa equipe maravilhosa que detonou. Lembrando, no próximo semestre, mais uma turma Medicina UNP. Vamos mudar um pouco o esquema da turma para o semestre seguinte. Essa turma vai ter uma carga estendida de física, estendida de química, estendida de matemática, português e biologia. São 6 horas de aula para cada matéria. Química, no comando, 3 aulas de Tony, 3 aulas de Roberto Lima. Física, eu e o Rodrigão detonando tudo. Biologia, Ebert, André e Renato. Ou seja, o auge da nossa equipe, matemática, o trio de ouro da matemática mundial, Gibran, Harrison e Johnny, né? O grande Jonaldo. Então, cada um dos 3 dará 2 aulas por semana para que a gente fortaleça aí esse trabalho. Vai ser a nossa 3ª turma UNP e a gente quer melhorar cada vez mais. O grande Rodrigão vai chegando aí. Pô, como eu tive que começar o programa, eu não vi a prova toda. Eu fiz as 10 primeiras questões, as últimas 5 eu nem vi, mas o Rodrigo viu, então tá em casa. Beleza?